Boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que você está assistindo esta gravação, né? Eu cumprimento você com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Graças a Deus por nós estarmos vivos, né? Espero todos nós com saúde, que possamos estar mais nesta gravação aqui no canal Verdades Eternas Invencíveis, é o nome do canal que nós permitiu Deus que nós abríssemos nesse final agora dos tempos que nós estamos vivendo, né? E para que venha luz, né? Para a humanidade, né? Nós precisamos de luz. E a luz verdadeira, nós sabemos que é Deus, né? Que é as verdades de Deus, que é a palavra de Deus que vai nos conduzir para dentro da vida eterna, nós conhecendo, nós praticarmos, né, os mandamentos de Deus, a vontade de Deus. Puxa vida, vai ser para a nossa felicidade desta vida e na eternidade. E mesmo as pessoas que não vão ter a oportunidade, que não vão conhecer esse canal, não vai ouvir esse ensinamento, pessoas que muitas vezes não têm a Bíblia, não têm conhecimento de Deus, não têm conhecimento de Cristo, né? Não têm conhecimento dos mandamentos de Deus, são pessoas que viveram nesse mundo, às vezes, por muitas circunstâncias da vida humana na Terra, né? Muitas pessoas não tiveram a oportunidade, a felicidade de encontrar o Evangelho, né? Mas mesmo eles, sem conhecer Deus, sem conhecer o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, sem conhecer a igreja, sem conhecer a palavra de Deus hoje aqui na Terra, que nós chamamos da Bíblia, né? Bíblia Sagrada, né? Onde contém a palavra de Deus. Muita gente viveu nesse mundo quando ainda nem existia a escrita, né? Porque a escrita humana ela surgiu há alguns milhares de anos, né? Mas teve muita gente que viveu antes de existir a escrita na Terra. Não conheceram, né? E hoje, mesmo no mundo que nós vivemos, é tão grande o planeta Terra que tem populações que vivem em lugares bem distantes, né? Que não têm acesso, né, à escrita, né? Mas nem por isso eles vão deixar de ser salvos. Ó. Nem por isso eles vão deixar de ser salvos. Que para você ser salvo, você não precisa de conhecer. Essa é a verdade. Para ser salvo, você precisa de obedecer, cumprir naturalmente na sua vida. Então nós sabemos que tem pessoas nessa vida humana que não conheceram a Bíblia, não conheceram Cristo, não conheceram o Evangelho de Cristo, né? Não conheceram até mesmo uma pessoa que se chama cristã, né? A pessoa viveu em lugares remotos da Terra, né? Há séculos atrás, e até hoje mesmo, no tempo que nós vivemos, tem gente que não conhece a verdade de Deus. Mas sem saber, eles praticaram. Eles foram pessoas do bem, né? E nós sabemos, pelo ensinamento da Bíblia, o ensinamento de Deus na Bíblia Sagrada, o ensinamento de Deus através de Cristo, quando veio aqui na Terra, deixou o Novo Testamento registrado, né, que está na Bíblia, para nós conhecermos a vontade de Deus plena, né, de uma maneira plena. Mas tem pessoas que não conheceram, morreram sem conhecer, viveram na Terra 50, 60, 80 anos e nunca conheceram. Mas mesmo assim, eles foram pessoas do bem, né? Pessoas que praticaram a justiça, que não foram pessoas maldosas, não foram pessoas que prejudicaram o seu próximo, mas pelo contrário, contribuíram para o bem do seu próximo. Essas pessoas todas que praticaram bem, elas são pessoas de Deus. Deus vai dar para elas a vida eterna como recompensa pelo bem que eles fizeram, pela bondade que nós podemos fazer nesta vida. Então, a vida eterna, nós vemos lá no livro de Tito, que é um livro do Novo Testamento, que diz que a vida eterna é uma promessa de Deus que Deus fez antes dos tempos eternos. Quer dizer, então, antes de Deus criar a humanidade, antes de Deus criar o mundo, Deus já tinha no seu coração o desejo de que esse homem que ele planejava criar, essa criatura que somos nós hoje, que nós pudéssemos viver eternamente. A vontade de Deus era que Deus não criou o homem para o homem morrer. Nós já aprendemos isso em outras lives aí que está gravada no canal. Seria importante que você que está assistindo, você que está tendo acesso ao canal, teve, né, podemos dizer que você teve a sorte, né, de conhecer o canal, que você tenha a curiosidade, o desejo de ouvir os tópicos, né?
os ensinamentos de Deus para nós hoje. Então tem já diversas lives aí estacionadas no canal, que você, terminando essa daqui, você vai, clica em outro tópico, assiste ele todo. Às vezes demora 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 20, 1 hora e meia. Se não der para assistir de uma vez, assiste 2 vezes, 3 vezes, mas não fique picotando os tópicos. O bom mesmo é você assistir o tópico, assiste 20 minutos, 30 minutos, se não der para assistir mais tempo, trava, né, pausa o tópico ali, depois você no outro dia ou mais tarde você volta naquele tópico e continua de onde você parou. Pô, essa é a grande vantagem, né? Você não vai começar do começo de novo, não, você vai começar de onde você parou e vai avançar até o fim ou até mais uma parte, né? Para que nós tenhamos o entendimento completo da vontade de Deus, né? Porque nós sabemos, nós já aprendemos nesse canal, verdades eternas e invencíveis, que Deus, ele é eterno, né? Uma verdade que está em Timóteo, 1 Timóteo 16, 17, 18, a Bíblia diz que Deus é o único ser que possui a imortalidade. Deus é eterno. Isso significa o quê? Que Deus sempre existiu. Deus existe e Deus sempre existirá. Então nunca houve um tempo antes de Deus. Nunca houve nem o nada existia antes de Deus, porque Deus é eterno, né? Então nunca houve tempo que existiu nada sem Deus. O nada existiu, sim, depois de Deus, né? Que houve um tempo, pela narrativa bíblica, que houve um tempo que só existia Deus, né? Que Deus é espírito. Espírito, eu já ensinei em outras lives aí, que de acordo com o ensinamento da Bíblia, espírito não morre. Espírito não morre. Certo? Espírito é um ser, é um ser, né, espiritual que não perece. Ele não morre no sentido de deixar de existir. Então isso significa que Deus, ele sempre existiu, ele existe e ele sempre existirá. Então Deus é um Deus maravilhoso, né? Cristo, Filho de Deus, quando veio na Terra, Jesus definiu Deus. Deus é Espírito. Está lá em João, capítulo 4, depois você pode ler. Eu não tenho como ler todas essas referências bíblicas, se eu for ler todos os versículos por completo, coisa e tal. A live, a gravação que fica muito longa, vai virar 2 horas, 3 horas e vai ser mais difícil você assistir. Então eu tenho que só apontar o versículo. É muito importante que você não fique só na minha palavra, que Deus ajude, que você tenha vontade de pegar a Bíblia e ler lá, ó, 1 Timóteo 1, 16, 17, 18. Paulo diz que Deus, ele é o único ser que possui a imortalidade, quer dizer, que Deus sempre existiu. Deus não foi criado, nem Deus foi gerado por alguém. Deus é o ser único que é eterno, certo? A pessoa de Deus. Muito bem. E logo, se Deus, então, ele é eterno, ele é antes de todas as coisas, logo nós aprendemos em outros tópicos aí que Deus, ele é o criador de todas as coisas. Tudo que existe no universo é criação de Deus, né? Não é que Deus tinha um universo e Deus veio e entrou no universo. Não, o universo não existia, certo? O universo não existiu nada, né? Aí diz a Bíblia que pelo poder da palavra de Deus, né? Pela fé entendemos que as coisas que existem não existem pelas coisas que parece que são, mas as coisas que existem vieram a princípio do nada. Não existia nada em Deus. Pelo poder da sua palavra criativa, Deus criou as coisas iniciais, né? Aí a Bíblia diz que Deus criou as coisas visíveis, invisíveis, espirituais, as coisas físicas, as coisas, né, todo tipo de vida que existe no universo. Entre essa vida e a mais elevada que nós aprendemos pela narrativa da Bíblia, o ser mais importante criado por Deus é nós, seres humanos. Deus fez nós segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, perfeito? Deus formou o corpo do homem do pó da terra, né? Nós já aprendemos isso, estou fazendo só uma pequena revisão aqui, para nós entrarmos no tema dessa mensagem aqui. É uma pequena revisão que Deus mesmo veio e criou o homem. No 6º dia, diz a Bíblia, que Deus formou o homem, o corpo humano, do pó da terra, e depois que Deus formou o corpo humano do pó da terra, Deus soprou nas narinas de Adão, nosso pai terreno, né? Adão, de onde nós viemos, toda a raça humana descendo de Adão. Deus soprou no corpo de Adão o fôlego de vida e Adão passou a ser uma alma vivente. E dentro deste Adão, criado por Deus, existe o espírito humano e a alma humana que vem da criação espiritual de Deus. E Deus colocou dentro do corpo de Adão o espírito humano e a alma humana, certo?
Porque, de acordo com o ensinamento da Bíblia, Deus criou o homem segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Então, como o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, e a Bíblia mostra, não podemos ver isso tudo agora, que Deus ele é espírito, Deus também tem alma, né? Ok? E Deus é um ser 100% espiritual. Deus é uma pessoa, vamos entender isso. Deus é uma pessoa, é um ser. E o ser de Deus, ele é espiritual, diz Jesus. Deus é espírito. E Deus, então, para fazer o homem à sua imagem e semelhança, Deus criou o homem. O nosso corpo humano, para nós vivermos aqui na Terra, nós precisamos ter esse corpo humano físico, né? Como é que nós vamos nos relacionar com as coisas da Terra se nós não tivéssemos corpo humano? Fosse só espírito. Nós não poderíamos fazê-lo, né? Então nós vemos que até o Filho de Deus, que de acordo com, depois nós vamos ver com mais profundidade em outros tópicos, que Cristo ele é espírito também. O Pai dele é espírito e Cristo, que é Filho de Deus, nascido de Deus, ele também é espírito. Tanto é verdade que quando Cristo precisou de vir aqui na Terra para resgatar o homem, para salvar o homem dos seus pecados, Cristo precisou ter um corpo, né? E a Bíblia diz que Deus preparou o corpo para seu filho, que é espírito, e Cristo veio na pessoa de Jesus, né? Cristo entrou no corpo de Jesus e Cristo realizou a obra da redenção na terra. Então, como é que Cristo poderia vir como espírito? Porque se ele viesse como espírito, como é que nós íamos ouvir ele? Como é que, se nós ouvíssemos um espírito, se você está andando na rua e você vê um espírito falando, o que você vai fazer? Você vai com medo, não vai? Você vai sair correndo, né? Porque você não sabe de onde está vindo aquela voz, não é isso? Ok. Mas para isso acontecer, Deus preparou um corpo para o filho dele vir na terra, um corpo físico, e Cristo viveu 3 anos e meio aqui na terra, né? No corpo de Jesus, né? E ele realizou a obra da redenção. Isso é importante, nós vamos nos aprofundar nesses ensinamentos mais para frente, e outros tópicos aí, para nós aprendermos. O importante nós aprendemos hoje que Deus, ele é eterno, Deus é o criador de todas as coisas, Deus é o criador do homem, né? Nós já aprendemos em outros tópicos aí que o homem foi criado por Deus no 6º dia. Deus foi lá e criou o primeiro ser humano que viveu na Terra, foi Adão, né? E o segundo ser humano que viveu na Terra foi Eva, que foi feita do corpo de Adão, né? E o espírito e a alma de Eva vieram também de Adão. Então eles formaram o primeiro casal na Terra, né? E aí, posteriormente, nós vemos que eles se relacionaram, né? E geraram filhos e filhas, conforme Deus tinha dito. Crescei, frutificai e enchei a terra. Né? Então, toda a humanidade é descendente de Adão e Eva. Todos nós fomos criados em Adão e Eva. Então, quando esse Deus maravilhoso, criador de todas as coisas, esse Deus que fez o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, nós vemos que esse Deus, ele não criou o homem para o homem morrer. Não. Qualquer lugar que ensina que Deus criou o homem para morrer, como existe um ensinamento no mundo, né? Por isso que Deus permitiu agora que esse canal Verdades Eternas, Invencíveis, esteja à tona aí, esteja ao alcance de todas, praticamente do mundo inteiro, né? Porque pela internet, qualquer lugar do mundo que a pessoa digitar lá Verdades Eternas, Invencíveis, e principalmente aqui no Brasil, né? Você digitar lá Verdade, você vai entrar no canal Verdades Eternas, Invencíveis, que são verdades de Deus. Ok? Então, nós vemos que, para quê? Para ajudar nós, seres humanos, né? Então, esse ensinamento que existe, que Deus criou uns para a perdição e Deus criou outros para a salvação, para a vida, não é verdade. Deus, quando criou Adão, Deus criou Adão para Adão viver eternamente. E nós vemos pela narrativa da Bíblia, eu estou fazendo um resumo, vou avançar, mas nós vemos que Deus, quando criou Adão, Deus colocou Adão no jardim do Éden, né? Depois você pode ler, por isso que eu digo, não fique só na minha narrativa. Leia a Bíblia também, né? Gênesis 1, capítulo 1, 2, 3, 4. Você não vai ficar uma semana para ler. Você lê isso em meia hora, 15 minutos você lê. Você não vai atrapalhar a sua vida, né? As coisas de Deus não é para atrapalhar a vida do homem. As coisas de Deus é para uma bênção para a humanidade, né? Você pode estudar, você pode ser um médico, um advogado, um engenheiro, você pode ser uma pessoa, um professor, você pode ser um empresário. Dá tempo para você fazer tudo que você precisa fazer nessa vida, mas também dá tempo para você separar um pedacinho do tempo que Deus dá para você de 24 horas, para você também conhecer a palavra de Deus, né? Não ficar só crendo no que se fala, no que você ouve. Leia também. Você vai ver que Deus, então, criou Adão e Eva. Deus colocou eles no jardim do Éden, e lá era um lugar super aprazível. O jardim do Éden era na terra, e lá era um jardim que tinha tudo que Adão precisava para viver. E no meio do jardim, Deus colocou a árvore da vida.
E também Deus colocou, sim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque nós já aprendemos em outras lives que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ora, a Bíblia mostra, o ensinamento de Deus na Bíblia mostra que Deus ele tem vontade própria. Deus pode também escolher. Deus também pode aceitar e rejeitar também. Deus tem vontade própria. Assim como nós, seres humanos, temos também, não temos vontade própria. Tem gente que nega, o homem não tem vontade própria, isso não é verdade. Não, é verdade sim. Nós, seres humanos, fomos criados semelhante a Deus. Assim como Deus, o Criador, ele tem vontade própria, ele criou o homem com vontade própria. Você pode escolher não só coisas desta vida humana, com quem você quer casar, onde você quer morar, que profissão você quer fazer, a cor da roupa que você quer usar, né, e assim por diante, como também você pode escolher se você quer viver com Deus ou viver sem Deus, ou vamos dizer assim, viver sem se importar com a vontade de Deus. Você pode escolher. Isso está representado que Deus colocou para Adão. Quando Deus criou Adão, pôs no Éden, Deus falou para Adão, Adão, coma de tudo que tem no jardim do Éden. Se precisar, pode comer até os animais, aí tudo eu fiz para você, mas você não coma só dessa árvore aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não come, porque no dia que dela comer, Adão, você vai morrer. Então, Adão tinha um livre-arbítrio, tinha vontade própria, né? E nós vemos que Adão, ele viveu milhares ou milhões de anos com Deus no paraíso, na terra, em estado de inocência, né? Adão não conhecia o mal ainda, ele conhecia só Deus, e de Deus vem só o bem, de Deus não vem o mal. E Adão ficou com Deus no Éden, na terra, andando com Deus, depois Deus criou Eva para ele, né? Que Adão andou pela terra, ele viu toda a criação de Deus, ele nominou toda a criação de Deus e ele não achou ninguém igual a ele. Diz na Bíblia que Adão se sentiu só. Depois você lendo lá Gênesis, você vai ver. E Deus então pegou e criou, né, formou a mulher, Eva, a primeira mulher que Deus fez no corpo de Eva, do corpo de Adão. Nós aprendemos já que o corpo de Adão vem da terra, o nosso corpo humano vem da terra. A origem dele é a terra. E o nosso espírito e a nossa alma veio da criação espiritual de Deus, que Deus colocou em Adão, quando Deus soprou em Adão o espírito que dá vida, né? O espírito, o fôlego de vida. Perfeito? Muito bem. Então, nós vemos assim que Deus, então, formou Eva, né? Por que Deus formou Eva? Porque diz que Adão andou pela terra, viu todo tipo de criatura de Deus, Deus levou lá todo tipo de coisa que Deus criou, Adão viu tudo, nominou a tudo, e Adão não viu ninguém igual a ele, exatamente igual a ele, viu provavelmente seres parecidos com ele, né? Porque como Deus criou seres vivos também no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, antes de Deus criar Adão, porque pelo que nós vemos na narrativa bíblica, Deus combinou a criação de Deus com a criação do homem, né? O homem foi o último item importante criado por Deus nesse universo. Foi o homem, nós seres humanos, criado em Adão. Então Deus, quando criou Adão, Deus criou Adão um ser especial, um ser parecido com ele. E Adão andou por a terra toda e ele não achou ninguém igual a ele. E se tivesse, então, seres humanos, como muitos ensinam, né, que já existia seres humanos, que nós somos a evolução de seres que viveram milhões de anos atrás, né, coisa e tal, né, e nós somos descendentes desses seres, né, mas não é verdade, que a Bíblia diz que Adão andou pela terra, nominou toda a criação de Deus, e depois Adão se sentiu só, porque não tinha nenhum ser igual a ele. Certo? Então Deus viu a situação de Adão, Deus não achou bom Adão estar só, e Deus então fez uma companheira para Adão, fez uma mulher. E a primeira mulher que viveu na terra, no universo, foi Eva, que foi feita de Adão, que veio de Adão, né? Da criação de Deus, através do corpo de Adão. Deus formou o corpo de Eva, e da alma de Adão e do espírito de Adão veio também a alma e o espírito de Eva. E aí, posteriormente, ele aí viveram na terra os dois junto com Deus, andando, né? Quanto tempo a Bíblia não revela. Aí veio o quê? Diz a Bíblia que houve uma rebelião no céu, antes da queda de Adão, houve, né, uma rebelião no céu, que eu já toquei em outros pontos aí, você pode ouvir outras lives aí, você vai ver que Deus no primeiro dia lá, provavelmente Deus criou os anjos, né? E no meio dos anjos, Deus criou um ser espiritual, né, que tem tradução na Bíblia que chama ele de Lucifer, né? Que quer dizer uma pessoa portador de luz, porque diz na Bíblia que Lucifer, ou esse anjo, esse querubim, ele foi criado com grande honra, né, com grande sabedoria, né, com grande glória, né, ele era para aquela geração lá de anjos, ele era o ser mais importante, né, ele era um ser tremendo, né, abaixo de Deus era Lucifer naquela criação de anjos, né, ok?
E Lucifer foi criado com tanta pompa, tanta glória, né, tanta sabedoria, que ele se envaideceu em si mesmo, achando que ele podia ser igual a Deus. Ele quis destronar Deus lá, dividir o reino de Deus, o trono de Deus, a criação de Deus. Quando Deus sabe o que está no coração do homem e de toda a criação de Deus, Deus, quando viu essa maldade no coração de Caim, aliás, no coração desse querubim, Deus, se você depois ler o livro de Isaías, Ezequiel, você vai ver que Deus repreendeu ele e Deus expulsou ele do céu. Né? Então aquele anjo que era o cabeça daquela criação, vamos dizer assim, ele perdeu essa posição, né? Ele saiu, né? Okay? Ele enganou anjos, muito provavelmente, já lá, né? Alguns anjos devem ter caído com ele, né? E ao longo desses milhares de anos que a humanidade está na Terra, dessa queda que aconteceu milhares de anos atrás, Satanás está corrompendo também os anjos. Não só os anjos, mas também os homens, né? Corrompendo as pessoas para ficar contra os mandamentos de Deus, contra a vontade de Deus, para que ele não vá sozinho para o destino eterno dele, certo? Mas Deus, aí ele veio, na queda dele ele veio, enganou Eva, né? E Eva comeu do fruto que Deus havia proibido, e Adão, como Eva ofereceu para Adão, porque talvez amava Eva, né, bastante, Adão não pensou duas vezes, né, e comeu do fruto proibido, né. Foi uma escolha que ele fez, e por causa da escolha de Adão, Deus falou, no dia que você comer, você morre. Morrer aí significa se separar de Deus, né. Uma pessoa que vive nesse mundo, que vive sem se importar com a vontade de Deus, com os mandamentos de Deus, essas pessoas, de acordo com o ensinamento da Bíblia, estão separadas de Deus, estão mortos. Por quê? Porque Deus é que é vida. A vida vem de Deus, é vida. Deus é a verdadeira vida. Deus é o criador da vida. Deus é o mantenedor da vida. Deus vida é estar com Deus, né? Vida é você viver em harmonia com Deus, com o Criador, né? Assim como numa família, né? Você, para ser uma pessoa hoje nesse mundo, ter uma vida gostosa, uma vida maravilhosa, você vê em harmonia com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com a sua parentela, né? Isso é vida, não é aquela pessoa que se isola, vai embora, nunca mais aparece, não quer saber de ninguém. É uma vida, não é prazerosa, né? Você viver alheio dos seus pais, da sua mãe, né? Então também as pessoas nesse mundo que vivem sem se preocupar com Deus, com o Criador deles, nem nada, essas pessoas, de acordo com a Bíblia, estão mortas, mas não é que eles estão mortos fisicamente. Fisicamente todos nós estamos, né? Mas espiritualmente você está morto, né? Ok? E aí nós vemos que espiritualmente existem duas mortes. A primeira morte espiritual, que foi aquela que Adão sofreu quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, diz que o pecado entrou no mundo e pelo pecado entrou a morte espiritual entrou no mundo, certo? E por isso todos nós morremos, né? E Deus também estabeleceu a morte física, né? Que é a morte do nosso corpo, que nós já vimos que essa morte não é ruim, ela é boa, né? Ela dá descanso para os justos e traz para a maldade dos maus, né? Mas desse tópico aqui, nós vamos abordar aqui agora, é que quando Deus então criou o homem, nós vemos que Deus é maravilhoso, porque mesmo antes de Deus ter criado o homem, a Bíblia diz que antes dos tempos eternos, depois você pode ler lá, Tito, é um livro do Novo Testamento, da Bíblia, capítulo 1, versículo 2, diz lá, né, vida eterna prometida antes dos tempos eternos. Então Deus, quando Deus criou, a gente tem que aprender assim, nesse canal nós estamos aqui para aprender o quê? Aprender verdades bíblicas, né? Verdades que vêm de Deus, né? Verdades que são eternas, verdades que são invencíveis. Nós temos que entender que quando Deus criou Adão, Deus não sabia se Adão ia pecar ou não, se Adão ia comer da árvore do conhecimento do bem ou mal ou não. Deus criou Adão sabendo que existia essa possibilidade, né? É como hoje, eu vou fazer uma analogia aqui, como hoje você tem um filho, um casal casa, no mundo que nós vivemos, difícil que nós vivemos, né? Você casa e você vai ter um filho. Qual o pensamento do papai e da mamãe com relação ao filho? Só coisa boa, né? Você só pensa no bem, você pensa em ver seu filho nascer com saúde, você pensa em seu filho crescer com alegria, brincando, correndo, você pensa em ver teu filho estudando, né? Você pensa em ver teu filho formado, né? Você pensa em ver teu filho uma pessoa próspera, uma pessoa do bem, né? Não é assim que todo mundo imagina? Todo pai que tem a mente normal não vai querer ter um filho para o filho sofrer nesse mundo, para o filho ou causar sofrimento para outras pessoas. Né? O pai quer isso, né? Que tem sua mente normal, né? Então Deus, que é uma pessoa normal, você acha que Deus criou Adão considerando que, não, Adão, vou criar Adão e Adão vai pecar? Não, Deus criou Adão, tanto que Deus cuidou de Adão antes de Adão pecar, né? É como o papai dessa vida, pensa comigo, você cria seu filho, sua filha, você fala, filha, não anda fora da hora, filha,
Não anda de noite, filha, sozinho, é perigoso, filho. Tem muita gente perigosa no mundo. Pode acontecer muitos acidentes. Filho, você sair da escola, você já vem direto para casa, filha. Vai estudar em casa, faz, né? Então os pais têm esse cuidado com os filhos, né? Ok? Deus, né? E às vezes acontece, né? Situações em que os filhos às vezes não seguem a orientação dos pais, se expõem ao perigo e às vezes acontecem tragédias que nós vemos aí no noticiário todo dia, né? Ok? Muito bem. Então Deus aconselhou Adão, Deus ensinou para Adão, Deus amava Adão. E nós temos que aprender, nós já aprendemos em outras lives aí, que nós todos, seres humanos, fomos criados em Adão. Nós temos que aprender isso. Nesse canal nós estamos aqui para aprender isso, que nós, seres humanos, não existíamos antes de Adão. O ser humano, o primeiro ser humano que viveu no universo e viveu aqui na Terra foi Adão. Então tem correntes de ensinamentos aí no mundo que diz que nós, seres humanos, o nosso espírito, já era filho de Deus na eternidade passada. Já estava com Deus lá, nós já vivíamos no céu, festejando, e quando Deus estava criando, as coisas, nós já estávamos lá. Eles pegam uma passagem lá de Jó, que não vai dar para me abordar agora, mas em outro tópico a gente vai falar sobre essa passagem, que eles lá aplicam isso, o fato de que nós já éramos espíritos, que vivíamos com Deus. Não, a Bíblia diz que Deus criou Adão no sexto dia. E Adão é uma pessoa completa, espírito, alma e corpo. Então, no sexto dia da criação, Deus criou o homem completo, criou o corpo do pó da terra e criou o espírito humano, do espírito que é de Deus. Nós já citamos Malaquias, né? Capítulo 7, fala que Deus criou um espírito. Ele poderia criar um monte de espírito, ele podia fazer 10 Adão, 20 Adão, 100 Eva. Deus podia ter feito assim. Mas Deus não fez assim. Deus fez um espírito humano, uma alma humana, um corpo humano e colocou tudo isso dentro, e o espírito e a alma dentro desse corpo criado do pó da terra, colocou em Adão. Então Adão passou a ser um ser tripartido. Tendo o ser humano completo, ele tem corpo humano, né? Alma humana e espírito humano criado por Deus. Tá certo? Essas duas partes, espírito e alma, não é da terra, vem da criação espiritual de Deus. E o fôlego de vida que faz o corpo humano viver na terra, esse fôlego de vida ele é temporal aqui na terra, né? Ele está aqui enquanto nosso corpo pode ser usado. Esse fôlego de vida ele é comum aos animais, às feras, todos os tipos de vida na terra, que a Bíblia diz que todo que se move na terra, tudo que anda, né, se move, tem alma e tem espírito. Então os animais eles também têm alma e têm espírito. Esse espírito humano que faz nós viver aqui na terra, que a Bíblia chama lá em Gênesis de fôlego de vida, é o fôlego de vida que está em toda criatura aqui vivente na terra. Ok? Esse fôlego de vida é que muitas pessoas, por não entenderem, eles acham que esse espírito aí é um espírito que já estava com Deus na eternidade passada e que Deus mandou para aqui na terra. Não, o fôlego de vida veio para Adão quando Deus soprou nele. O fôlego de vida, poxa, só entende. Usa a tua inteligência. Eu já ensinei em outras lives aí que Deus criou o ser humano um ser inteligente. Deus criou o ser humano um ser capaz. Deus criou o ser humano um ser lógico. Se você usar a sua lógica, você vai ver que a narrativa da Bíblia é verdadeira, né? Que Deus formou o corpo humano do pó da terra, e nós vemos aí o poder e a grandeza de Deus, que Deus pegou a terra e a água, né? Já pensou? E criou a carne humana, né? Os órgãos humanos, né? Puxa vida, o coração, o cérebro, né? Os rins, né? O fígado, né? Todo o nosso sistema vascular, né? Milhares de, sei lá, centenas de quilômetros de veia, né? E a pele humana. Então, assim, só Deus mesmo pode fazer isso, né? E Deus deu vida para isso, né? Poxa vida. Vemos a grandeza de Deus. Então, nós estamos aqui para crer no Deus verdadeiro. E Deus não criou um homem tão complexo e tão importante como o homem é para o homem morrer, né, irmão? Essa não é a intenção de Deus. A morte entrou no mundo por uma escolha do errado do homem, né? Deus criou Adão, e Adão, por causa Eva foi enganada, né? Houve uma intervenção espiritual aí de um ser espiritual que muitas religiões negam, né? Ah, não, Deus não tem, o diabo, né? Vou usar essa palavra aqui, né? Esse anjo caído, que Deus criou ele com glória e honra, depois ele caiu, né? Se rebelou contra Deus, e aí ele recebe na Bíblia o nome de diabo e Satanás, né? Que quer dizer opositor, inimigo de Deus. Deus é espírito.
Deus criou coisas espirituais. E tem espírito que se rebelou contra Deus. Assim como Deus criou o ser humano aqui na Terra, e tem ser humano também que é contra Deus. Ele não é a favor de Deus. Ele não aceita os mandamentos de Deus. Ele é contra... Tem também, entende? Tem pessoa que é contra Deus, não quer saber de Deus. Mas tem também aquelas pessoas que querem, né? Que querem o bem, querem a bondade, assim por diante. Então, ó, para nós avançarmos aqui, então nós vemos assim, que a vida eterna, Deus prometeu, Deus sabia, eu queria só reforçar aqui, que Deus sabia que o homem podia cair, assim como o pai sabe, você vai ter um filho, você sabe que é possível seu filho ser uma pessoa do mal, né? É possível, mas você gera um filho com essa intenção? Não é. Você cuida do teu filho com o maior carinho, com o maior amor, com a melhor educação, para que teu filho não siga o caminho do mal, né? Assim também, Deus, quando criou Adão, Deus criou Adão com vontade própria, né? Só que Deus criou Adão com vontade própria, é o poder de Deus, é a soberania de Deus. Deus podia ter criado o homem como um robô, né? Sem opção de escolher entre o bem e o mal, entre querer estar com Deus ou não. Deus podia ter feito assim, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso não fez assim. Deus quer que o homem sirva a Deus e ande com Deus e viva com Deus por opção. Tá entendendo? Deus, nós temos que entender. Eu não tenho como aprofundar muito agora, porque o tempo passa, né? E aí, para não ficar muito longo. Mas Deus, se nós vemos na narrativa da Bíblia, toda a narrativa da Bíblia, nós vemos que Deus criou, Deus na eternidade passada, Deus estava só. E Deus quis criar o homem para o homem ser essa pessoa que vai dividir, que Deus quer dar ao homem glória, né? Participar da glória de Deus e ser glória para Deus. Deus quer ter companhia, né? Pessoas capazes, inteligentes, com vontade própria, que andam com Deus, vivem com Deus, não porque são obrigados, mas por vontade própria, né? Você faz o bem, não porque você é obrigado a fazer o bem. Você faz o bem porque o seu coração, sua alma, deseja fazer o bem, né? Você não se sente feliz ao fazer o bem. Mas tem pessoas que, por escolha dele, não quer, né? Ok? Muito bem. Então, vamos avançar. Então, alguns ensinam que Deus escolheu uns para a vida e outros não, né? Que Deus é um... Nós vamos elucidar nesse tópico aqui um pouco disso, né? Tem grupos de ensinamento no mundo que ensinam que Deus, ao criar o homem, Deus criou uns para viver eternamente e outros para morrer eternamente, né? Ou uns para viver eternamente e outros para sofrer eternamente. Esse Deus, então, Deus já criou assim. Uns para ser mal e outros para ser bom. Não, Deus não criou assim. Esse ensinamento não é de Deus. O ensinamento de Deus é que Deus criou Adão e Adão, Deus falou, Adão, coma de tudo que tem no jardim, né? Ele podia comer da árvore da vida. Pena que Adão não comeu, vamos dizer assim, né? Adão comeu da árvore do conhecimento do mal, que Deus tinha advertido, não coma, né? Então, obviamente que Deus não queria que a humanidade morresse. Deus queria que Adão comesse, e aí a história da humanidade, nós descendentes de Adão, ia ser uma história maravilhosa, diferente dessa que nós conhecemos, né? Ok? Com esses percalços ao longo da história da humanidade, o sofrimento no mundo, toda essa tragédia que a gente vê no mundo, né? Não é a propósito inicial de Deus, né? Isso é consequência do pecado do homem, né? Então, nós temos que aprender que Deus não criou uns para viver e outros para morrer. Deus criou todos nós para vivermos. A questão de uns morrer e outros viver é escolha do homem. Foi o homem que escolheu assim. Então, mas muitos que não entendem a Bíblia, eles pegaram, baseado lá na história de Esaú e Jacó, né, que nós vemos que Deus tinha a nação de Israel, né, nós vamos aprender que também neste mundo, eu vou aproveitar que já entra nesse ponto aqui, ó, em 1 Coríntios 10:32, nós vemos assim que Deus ama toda a humanidade. Ó, Deus ama toda a humanidade. E nós temos que aprender que a vida eterna é destinada para toda a humanidade, para todos os homens. Só não vai entrar na vida eterna, viver com Deus eternamente, quem não quis, quem não quer, quem realmente, por escolha dele, não quer. Porque Deus, a vida eterna, foi destinada por Deus antes dos tempos eternos. Foi destinada para quê? Para os homens, para a humanidade, que foi feito semelhante à sua imagem e sua semelhança, perfeito? Então, mas Deus trata com 3 grupos na Terra. Enquanto aqui na Terra, Deus está tratando hoje, vamos chamar de hoje, com 3 grupos de pessoas dentro da humanidade. Então, em 1 Coríntios 10:32, o apóstolo Paulo diz, não vos torneis, Paulo está falando aqui, a igreja, que é um grupo de pessoas que vivem aqui na Terra, a igreja. Vamos aprender posteriormente o que é a igreja. Não vos torneis causa de tropeço nem para os judeus, que nós vamos aprender com mais profundidade o que é os judeus, e nem aos gentios. E vamos entender que, tirando os gentios,
tirando os judeus, né, que é o povo de Deus de antigamente, né, existiam as outras nações, a Bíblia é chamada de gentio, né, todos os outros povos que existiam no mundo, quando Deus escolheu Israel lá e tirou eles do Egito, toda aquela história, né, vamos nos aprofundar nisso futuramente, o povo de Israel ficou sendo uma nação seleta na terra. Escolha de Deus, né? Deus pode escolher, muita gente não entende isso, né? Deus escolheu, entre todas as nações que existiam na terra, Deus escolheu Israel para ser o povo que Deus gostaria de fazer na terra, uma nação que fosse modelo para as outras nações. Porém, nós vemos que o povo de Israel falhou, né? Os judeus falharam diante de Deus, eles quebraram o pacto que Deus fez com eles, né? Então, mas na terra tem três grupos de pessoas: a humanidade, os gentios, todas as pessoas do mundo, os judeus, que é um povo seleto, entre todas as nações do mundo, ninguém pode negar isso, está na Bíblia, né? Não temos como negar. Deus tem um tratamento especial para o povo de Israel, tá certo? E também Deus separou a igreja que é aqueles que, ao ouvir o evangelho de Cristo, recebe Cristo como filho de Deus e guarda os mandamentos de Deus, conforme Cristo ensinou para a igreja guardar, né? Nós vamos aprender posteriormente quais são os mandamentos de Cristo para a igreja, né? Então Deus, ele trata com esses três tipos de pessoas. Então tem lugar na Bíblia que Deus está falando com os judeus, com Israel. É o ensinamento de Deus para a nação de Israel. E tem gente que não entende a Bíblia, quer pegar os ensinamentos de Deus, que é para Israel, e quer aplicar no mundo inteiro. Não é. Tem mandamentos de Deus que é para toda a humanidade. Mas tem mandamentos de Deus que foi Deus deu exclusivo para a nação de Israel cumprir e praticar durante o tempo que eles estão aqui na Terra. Não é para toda a humanidade praticar, nós vamos aprender isso posteriormente. Como também a igreja tem mandamentos de Cristo que é para a igreja, não é para todo mundo também. Entendeu? Nós vamos aprender isso. Então, muita gente, por não entender essa diferença que Deus faz entre os judeus, os gentios e a igreja, cria essa confusão que existe no mundo, né? Então, nós aprendemos aqui, 1 Coríntios 10, 32, depois você pode ler 1 Coríntios 10, 32, não vos tornei causa de tropeço nem para os judeus, gentios e para a igreja de Deus. Então, tem três grupos de pessoas aqui, ok? Mas a vida eterna não é destinada só para a igreja. Tem gente que acha que Deus vai salvar só a igreja. Os outros que não são da igreja vai tudo perecer. Não é verdade. Tem outros que acham que só os judeus vai ser salvo. Então eles acham, os judeus são orgulhosos, eles acham que só eles são povo de Deus, que eles vão viver com Deus, e os outros povos é tudo imundo, tudo mal. Não, isso não é verdade. E outros acham que, né, os gentios, então, são pessoas de segunda classe. Não, não é. Todos nós temos que aprender, os judeus, os gentios e a igreja, nós somos descendentes de quem? De Adão e Eva. Pô. Todos nós viemos do mesmo pai nosso, o humano é o mesmo. Em Adão e Eva, todos nós somos irmãos. Ok? Então a vida eterna, ela é destinada à humanidade, a todos os povos da terra. Ok? Então, nós temos que aprender assim, mas muitos ensinadores ensinam o quê? Que baseado lá no livro de Gênesis, né? 25, né? Gênesis 25, capítulo 25, 27, 34, falando sobre a história de Jacó e Esaú, né? Que são dois irmãos, filhos de Isaac, né? E diz que quando eles nasceram, né? Esaú nasceu primeiro, nasceu na frente, né? Eles eram gêmeos, vamos dizer assim, né? E então Esaú nasceu e Jacó já veio, nasceu também, já agarrado no calcanhar dele. Ok? E diz que, de acordo com as bênçãos de Deus para Israel, para o povo judeu, o primogênito recebe todas as bênçãos da época lá, né? Que era destinada ao povo judeu, né? Que o povo judeu, nós sabemos que Cristo, ele veio do povo judeu, né? Cristo veio da tribo de Judá, né? E a tribo de Judá é das 12 tribos de Israel, né? Mas o primogênito, ele tinha direito às bênçãos do patriarca anterior, que no caso aqui era Jacó, né? Essas bênçãos que Jacó passou para Jacó, que Isaac passou para Jacó, essas bênçãos já veio de Abraão, né? E as bênçãos que veio para Abraão, veio de Deus, né? Então, Abraão, Isaac, quando mais à frente, nós vemos que Esaú, que era o primogênito, que tinha o direito de primogenitura, de receber essas bênçãos de Deus
para ele e para seus descendentes, diz que Esaú vendeu o direito de primogenitura. Vendeu, né? E Jacó, que tinha interesse em ter as bênçãos do pai dele. Então Jacó, desde quando ele nasceu, e antes até mesmo dele nascer, porque quando ele nasceu, já nasceu agarrado no calcanhar de Saul, né? Ele queria ter sido o primeiro, mas como Esaú, ele era mais forte que Jacó, se você ler na narrativa desses capítulos aqui, Esaú era fisicamente, era o homem mais forte que Jacó. Então ele mesmo, desde o ventre da mãe dele lá, ele já, na hora de nascer, ele conseguiu deixar Jacó para trás, né? Mas Jacó ainda veio agarrado no calcanhar dele. E ele, mas depois de uma situação lá de fome, Jacó trocou, olha, você está com fome, Saul? Tá, então se você me vendeu a tua primogenitura, eu te dou esse prato de guisado aqui para você comer. Como ele estava com muita fome, ele falou assim, para que me serve o direito de primogenitura se eu vou morrer mesmo? Me dá o prato de comida aí e fique com o direito de primogenitura. Quer dizer, ele desprezou o direito de primogenitura. E com isso, Jacó posteriormente foi então abençoado por Jacó, por Isaac, né? E as bênçãos que devia ter ido para Esaú veio para Jacó, tá certo? Então, e posteriormente, Esaú, quando percebeu que ele tinha feito uma besteira, diz na Bíblia que ele buscou o arrependimento, ele quis buscar as bênçãos, ele chorou diante do pai dele, pai, me abençoa, pai, as bênçãos, coisa e tal. E nós vemos que o Jacó falou, olha, Isaac falou, olha, já agora não dá mais, porque eu já abençoei Jacó, né? Eu posso te abençoar, você vai ser uma pessoa importante também no mundo, a sua descendência, mas Jacó vai dominar você, vai ser mais importante que você. Então, nós vemos que ele mesmo chorando com lágrimas, né? Porque bem sabeis que querendo ele ainda, Hebreus 12, 17, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então, mesmo depois, quando ele percebeu que ele fez uma besteira, vender a primogenitura por um prato de comida, ele tentou ainda buscar, mas foi impossível, não tinha mais lugar para arrependimento para ele. Aí muitas pessoas dizem que entende assim, que aqui Deus está falando de salvação eterna. Não, Esaú aqui, Deus está aqui, não está sendo tratada a questão da vida eterna. Se Saul vai ser salvo eternamente ou não. Se Jacó vai ser salvo eternamente, aqui está tratando do direito de primogenitura. Mas tem ensinamentos do mundo que ensinam que não, tá vendo? Que Deus já escolheu uns para viver e outros para morrer. Que Deus escolheu Jacó para Jacó, porque Jacó era o homem de Deus. Aí Deus, quando criou Jacó, já criou Jacó para Jacó viver. Não. Ou Deus, quando criou Jacó, Deus criou Esaú, e Deus já criou Esaú para Esaú perecer. Não. Os dois são filhos de Isaac, né? Os dois são filhos que eles amavam, né? Eles cuidavam dos filhos deles. Só que Esaú não soube valorizar o direito de primogenitura. O que ele vendeu foi o direito de primogenitura que ele perdeu nessa situação aqui. Não é que ele perdeu a vida eterna. Porque nós sabemos que, pela narrativa da Bíblia aqui, nós sabemos que eles, quando Saul percebeu que Jacó tinha enganado ele, diz que Saul desejou matar o irmão dele, né? Jacó. Saul falou, não, quando meu pai Isaac já era velho, ele falou assim, eu não vou matar ele agora, porque o pai está vivo, mas na hora que meu pai morrer, eu vou matar Jacó, porque ele tomou meu direito de primogenitura, pegou as bênçãos que eram para mim e ficou com elas, né? Ok? Ele tinha esse desejo no coração dele, de tirar a vida de Caim. Isso chegou na mãe de Jacó, que é a Raquel, né? Que era mãe de Saul também, quando ela viu que Saul, seu filho mais velho, estava com a intenção de tirar a vida de Jacó, por causa dessa questão, então ela pegou Jacó e mandou Jacó ir embora para longe, para que ele não ficasse no alcance de Saul, que estava irado contra ele, querendo matar ele, né? Então, nós vemos que Jacó então, foi para uma terra distante, depois lá de, vamos dizer assim, 20 anos, posteriormente, vamos dizer assim, Jacó voltou. E quando Jacó voltou, nós vemos que essa raiva, essa ira que tinha Esaú, já tinha passado, né? Porque eles se encontraram e foi abraçaram, se beijaram, e Esaú colocou tudo à disposição de Jacó. Então nós vemos que essa maldade que ele tinha no coração de tirar a vida de Esaú tinha desaparecido. Ele não permaneceu com a ira no coração dele contra Jacó. Foi diferente de Caim, né? Caim, sim, Caim, Abel era um homem justo, um homem bom,
e quando Abel ofereceu o sacrifício para Deus, Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim, porque diz na Bíblia que Caim era um homem mau, era uma pessoa que já devia fazer mal, né? Não tinha um coração bom. E Deus rejeitou a oferta dele. Mas quando ele então viu que Deus recebeu a oferta de Abel, o irmão dele, mas não recebeu a dele, diz que o semblante de Caim caiu, ele também ficou irado contra Abel, ele ficou com inveja de Abel, e ele tensionou no coração dele tirar a vida de Abel. E Deus, o que Deus fez? Deus, porque amava o homem, Deus foi falar com Caim, Deus falou, Caim, não faça isso, essa maldade que está no teu coração, esse intento aí, domina ele, né? Pratica o bem, se você praticar o bem, você vai ser aceito na sua próxima oferta aí que você vai fazer, vamos dizer assim. Então era possível Caim não perecer, né? Não ter tirado a vida de Abel. Mas Caim, você vê, ele consumou, ele foi lá depois e seduziu Abel, levou para algum lugar lá e tirou a vida de Abel. Mas Esaú não fez assim. Esaú, na hora que aconteceu aquele problema, ele ficou com raiva, ele quis matar Jacó, mas posteriormente, ao passar do tempo, ele tirou aquela maldade do coração dele. E então, aqui Deus não está tratando de vida eterna, né? Aqui Deus está tratando de direito de primogenitura. Então nós temos que aprender assim, não é que Deus criou uns para a salvação eterna e Deus criou outros para a perdição eterna, não. Deus, quando criou Adão, na realidade Deus destinou à humanidade, o desejo de Deus é que a humanidade vivesse para sempre, comesse da árvore da vida e vivesse para sempre, né? Esse é o desejo de Deus. Todos nós, quando nascemos aqui nesse mundo, quando nós fomos criados em Adão, nós somos destinados por Deus para a vida eterna. Essa é a realidade. Deus não criou uns para a perdição eterna e outros para a salvação eterna. Não, Deus criou o homem para viver eternamente. Agora, Deus criou o homem com vontade própria, né? E usando Adão da sua vontade própria, né, eles comiam da árvore que Deus havia proibido, né? O fruto da árvore representava o bem e o mal, que agora, depois de isso acontecido, eles poderiam escolher entre fazer o bem, ser um homem do bem, ou ser um homem do mal. É decisão do homem, não é de Deus. Deus deseja, nós vimos em outras lives aí, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, né? Então, esse ensinamento que diz que Deus criou uns para perdição e outros para salvação, não é verdade. Deus criou o homem para o homem viver. Então não vamos confundir aqui o que está sendo discutido com o caso de Saul e Jacó. Está sendo discutido o direito de primogenitura, que tinha bênçãos especiais para o primogênito e que Saul vendeu o direito de primogenitura. Mas provavelmente não está discutindo aqui a vida eterna, que a vida eterna, Esaú vai ter a vida eterna. Esaú vai ser salvo. Por que Saul vai ser salvo? Porque Saul não praticou o mal, ele não matou o irmão dele. Ele teve aquela ira na hora, ficou dizendo, mas depois, quando Jacó voltou, depois de 20 anos, Saul recebeu ele de braços abertos, ajudou ele, fez mil coisas por ele. Então demonstra que aquela maldade que ele tinha no coração de tirar a vida de Saul, ele apaziguou, né? Acabou, né? Entendeu? Isso que nós temos que compreender. Depois também as pessoas que dizem, as pessoas que dizem, está cheio aí na internet, pessoas ensinando assim. E muita gente no mundo seguindo esse tipo de ensinamento, né? Mas não está correto. Deus não criou ninguém para a perdição eterna. Deus criou o ser humano, fomos criados em Adão, e quando Deus criou Adão, Deus colocou a árvore da vida, e o desejo de Deus era que Adão comesse da árvore da vida. Adão não comeu, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele tinha vontade própria, Deus assim o criou, e aí vem as consequências dessa desobediência a Deus, que Paulo diz que pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo. E pelo pecado entrou a morte, né? Que passou para todos os homens, tá certo? Agora, você foi criado em Adão. E assim Adão, como foi criado inocente, nós quando nascemos nessa vida, nós somos pessoas inocentes. Pô. Os bebês, as crianças, são pessoas inocentes. As crianças são de Deus, disse Jesus, né? Deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Então, tem grupos, tem ensinamentos também aí no mundo, que diz que Deus vai destruir as crianças. Que as crianças que não são cristãs, não são filhos de pais crentes, elas vão tudo morrer. Não! Os bebês que nascem nesse mundo, eles são inocentes. Pô. Eles morrem nesse mundo, às vezes ainda bebê, por causa dos pecados dos pais mesmo. Muitas vezes por causa dos pecados da humanidade, né? Que ficam brigando entre eles aí, como nós vemos hoje no nosso tempo, né? As guerras entre os homens, eles jogam bomba lá, e quando cai a bomba lá, mata tanto pessoas adultas, eles estão tentando matar o terrorista. Eles estão tentando subjugar o seu inimigo, mas ao lançar uma bomba,
Essa bomba vai cair no lugar e lá tem criança, tem pessoas inocentes, vai morrer também junto, né? Ok? Porque na Bíblia tem um versículo, acho que é Eclesiastes, que diz que o mesmo que sucede nesse mundo aqui na Terra, o mesmo que sucede ao injusto, sucede também ao injusto, né? Então a bomba, quando ela cai, ela vai morrer os bons e os maus, vai morrer os inocentes e os culpados, né? Então, mas as crianças, no seu estado de infantilidade, né? Elas são inocentes diante de Deus, todas as crianças, não importa a sua religião, não importa o seu estado de riqueza, se você é um bilionário, ou se você é um homem pobre, se você é um homem douto, se você é um homem indouto, se você é um homem crente, se você é um homem incrédulo, os seus filhos são inocentes. Todos os filhos, todas as crianças que morrem no seu estado de inocência são do reino dos céus. Na ressurreição futura, nós vamos aprender depois, Deus vai ressuscitar todos e todos vão receber um corpo espiritual e vamos viver na eternidade com Deus para sempre, principalmente já de cara as crianças. Porque o Filho de Deus, que também é Deus, ele diz, deixai vir a mim as crianças, porque das tais é o reino do céu. Você vai ficar com a palavra de quem? Com a palavra do Filho de Deus, que diz, deixai vir a mim as crianças, ou você vai ficar com a palavra de grupos de ensinadores que diz que Deus não vai salvar as crianças. As pessoas vão perecer, Deus vai salvar só os que creem. Não, não é verdade. O ensinamento das mentes humanas é que você deve ler a Bíblia com mais calma e ver que é melhor nós ficarmos com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus, do que nós ficarmos com o ensinamento, às vezes, de religiões, de grupos que ensinam, usando o nome de Deus, usando o nome de Cristo, mas estão ensinando doutrinas que não são de Deus. Estão prometendo coisas para Deus que Deus não prometeu. Estão deixando de apresentar as promessas de Deus verdadeiras e ocultam essas verdades, né, das pessoas para ter proveito, muitas vezes, dessa ou daquela maneira. Perfeito? Então, nós vemos que eles citam também outro exemplo aqui, mostrando que Deus já escolheu uns, antes de nascer, Deus já escolheu uns. Sim, ó, em Jeremias, um livro da Bíblia, do Velho Testamento, diz, Jeremias 1, 4, 5, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, Jeremias, capítulo 1, versículo 4, 5. Depois você pode ler na sua Bíblia. É importante que você leia. Que você possa dizer, ó, aquele homem falou no canal Verdades Eternas, e eu fui ver aqui na minha Bíblia, que eu tenho aqui em casa, ou no meu celular, né? Hoje tem a Bíblia digital, ou na Bíblia de papel, e realmente está escrito, Jeremias, capítulo 1, versículo 4, 5. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse, no ventre de tua mãe, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei a ti e te constituí profeta às nações. Então eles entendem aqui que, como Deus diz aqui que Deus conheceu ele antes dele ser formado no ventre da mãe dele. Sim, Deus conheceu, porque Deus não é o Criador. Deus é o Criador do espírito humano. Então, quando Deus criou o espírito de Adão, Deus colocou Adão em esse espírito humano, e esse espírito humano e a alma humana, Deus colocou no corpo de Adão, né? E Adão se tornou um ser tripartido, corpo, alma e espírito. E nós todos estávamos em Adão, cara. Nós somos sinônimos. Vamos aprender isso. Poxa vida, eu estou tentando falar com palavras claras. Talvez eu não seja a pessoa adequada para fazer isso. Talvez eu não tenha capacidade para fazer isso. Mas Deus me deu essa capacidade. Deus está me dando essa coragem, pelo menos, para falar essas verdades, né? Porque tem pessoas nesse mundo mais sabidas do que eu, mais ricas do que eu, mais bonita do que eu, mais elegante do que eu, muito mais versátil no falar, né? Fala diversos idiomas, né? Tá certo? Mas não tem o entendimento que Deus deu, né, para nós agora nesse canal, não só para mim, mas Deus está passando esse entendimento para todos os ouvintes do canal, né? Hoje são poucas pessoas, mas quem sabe ainda no futuro Deus não vai usar esse canal, essas verdades aqui, para que milhões de pessoas venham conhecer. Né? Ok? Porque se você pode ser salvo, pensa comigo, se você pode ser salvo sem conhecer os mandamentos de Deus, se você pode ser salvo sem conhecer Deus, se você pode ser salvo sem conhecer o Evangelho, sem conhecer Cristo, né? Imagine se você conhecer, né? Fica mais fácil, né? Eu já fiz uma comparação, é que nem uma pessoa analfabeta. Uma pessoa analfabeta, ele pode viver na Terra, não vive na Terra. Uma pessoa que não sabe ler nem escrever, que não conhece de informática, ele vive na Terra, não vive? Vive também, né?
Mas uma pessoa que conhece informática, conhece, sabe ler, escrever, sabe fazer conta, sabe, né, conhece, é mais fácil a vida para ele? É mais fácil, né? Ele tem condições de ter uma condição de vida melhor aqui na Terra, né? Por causa do seu conhecimento, da sua sabedoria, né? Uma pessoa que é analfabeta, ele vive também, mas só que a vida dele é mais difícil, ele tem que estar perguntando para o outro, ele às vezes é enganado, né? Ele às vezes é tapeado, né? Porque ele não sabe ler nem escrever, né? Ok? Então, se nós conhecermos a vontade de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a Bíblia diz que os mandamentos de Deus são justos, santos e bons, né? Os mandamentos de Deus são justos, santos e bons. Para quem? Para nós, para a humanidade, né? Se nós conhecermos, é mais fácil nós sermos salvos. Incrível, né? Porque muitas vezes você está praticando coisas que é contra Deus, porque você não sabe que é contra Deus. Às vezes seu pai mesmo já ensinou você a fazer coisas erradas, né? E é comum mesmo no mundo. Aí eu vou tomar um tempinho aqui só, é comum, não é? Pais muitas vezes criam os filhos, quando os filhos estão com 13, 14 anos, 15 anos, os pais querem que os filhos mostrem que eles são machos. E aí leva os filhos, às vezes, para o prostíbulo, né? Para que os filhos lá tenham a sua primeira relação sexual, aí seu filho vai chegar assim, mas a prostituição é pecado diante de Deus. Você se relacionar intimamente com uma mulher que não é sua esposa é pecado. E você se relacionar com um homem que não é seu marido também é pecado diante de Deus. Mas tem muita gente que faz isso porque ele aprendeu do pai dele. Ah, Deus não existe, filho, vamos lá, Deus ser bobo, né? Então ele foi enganado, né? E para as pessoas enganadas tem chance de ser salva, a salvação, né? A pessoa às vezes está cometendo coisas erradas contra Deus, não porque às vezes não é nem que ele tem vontade de fazer, é porque ele aprendeu, a sociedade que ele vive todo mundo pratica, então ele também vai estar fazendo. Mas ele gostaria de nem fazer, né? E você conhecendo a verdade que é de Deus, a verdade vai libertar você. Disse Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Então, voltando aqui no caso de Jeremias, então aqui eles alegam aqui que Deus já conhecia Jeremias, porque Jeremias já era um espírito, um filho de Deus que vivia lá no céu com Deus. E Deus já enviou ele, e ele então, aqui essa escolha aqui de Jeremias aqui, é que Jeremias é um espírito que vem de Deus, e ele é filho de Deus, e ele tem a vida eterna, e ele vai viver eternamente com Deus, coitado. Não é isso daí que Deus está tratando aqui. Aqui Deus está tratando com Jeremias. Deus escolheu Jeremias não para salvar Jeremias, porque a vida eterna é destinada a todas as pessoas que fazem o bem, não é só para Jeremias, não é só para A, B ou C. Todo ser humano que viveu nesse mundo, não importando a sua cor, raça, religião, coisa e tal, a sua riqueza, toda pessoa que foi do bem, que fez o bem, que praticou a bondade nesse mundo, a justiça, o amor, a misericórdia, essas pessoas todas vão ser salvas. Né? Não é só Jeremias. A escolha que Deus fez aqui de Jeremias, que Deus escolheu aqui, consagrou ele, foi para ele ser profeta às nações. Então Deus viu no coração de Jeremias, Deus pode ver, concorda que Deus pode ver? Deus pode ver o futuro e Deus também pode ver o passado também, né? Porque Deus ele é eterno, né? Não existe nada antes de Deus dizer assim, o Deus quando entrou no mundo, o mundo já existia 133 bilhões de anos-luz. Então tem coisa que Deus não sabia. Aí Deus não teria como Deus saber, né? Não é verdade? Ok? Né? Ok? Você não teria como saber, né? Agora, nós sabemos da história passada, porque tem os livros, as pessoas que viveram na época lá escreveram, então nós hoje podemos conhecer como é que foi o descobrimento do Brasil, né? Porque na época que veio lá os portugueses que vieram de Portugal, quando eles chegaram no Brasil já tinha escrita e eles foram escrever, nós chegamos no dia tal, aí nós encontramos, tinha já indígenas aqui, e nós descemos na praia tal, em tal estado, então a gente consegue conhecer, né? Mas se não tivesse a escrita, nós não íamos conhecer, perfeito? Mas Deus criou todas as coisas, não existe nada antes de Deus, então Deus é capaz de ver o passado que nós não conseguimos ver, porque Deus já existia lá. Não existe passado antes de Deus. Todas as coisas passadas são depois de Deus. Então Deus, logicamente, quando Deus criou Adão, e todos nós fomos criados de Adão, Deus já conheceu lá Jeremias. Deus viu que Jeremias ia ter, quando ele nascesse na sua geração, né, ele ia ter um homem de um coração reto, um coração corajoso, um coração confiante em Deus, né, um coração amoroso. Né? Aí Deus confiou a Jeremias a ele ser um profeta das nações. Então aqui Deus não está escolhendo Jeremias para Jeremias viver na eternidade ou ter a vida eterna. A vida eterna é destinada a toda a humanidade. Vamos aprender isso. E vamos dar glória a Deus por isso, porque todos nós podemos ser salvos. Ok? Então aqui eles querem aplicar isso daqui, que Deus de Jeremias Deus conheceu Jeremias de uma maneira especial, lá no céu. Jeremias já estava lá, o Espírito de Jeremias, e Deus pegou e enviou Jeremias aqui. Jeremias, por causa disso, Jeremias é filho de Deus, e ele, quando morrer, vai voltar para Deus. Não.
Deus conheceu Jeremias quando Jeremias foi criado lá em Adão, né? E antes e nós aprendemos em outra tópica aí que antes de nós nascermos, aonde nós estávamos? Nós estávamos, eu estava no meu pai, né? Você estava no seu pai, na sua mãe, e eu também estava no meu pai e na minha mãe. Então, né? Hoje em dia, até os médicos, a tecnologia que tem, os médicos podem conhecer você antes de você nascer já, né? Ora, se o próprio medicina hoje é capaz de ver você no ventre da sua mãe, imagine Deus, né? Então, o que Deus está tratando aqui com Jeremias não é a questão de vida eterna ou salvação eterna. Deus escolheu Jeremias para Jeremias ser um profeta às nações. É isso que é o importante nós entendermos, certo? Depois ele cita também outro exemplo, no caso do apóstolo Paulo, né, que Paulo, Gálatas 1:15, mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então eles acham assim que Paulo foi separado por Deus para Paulo viver eternamente. Não, Paulo não foi separado por Deus para viver eternamente. Se nós vemos a narrativa da Bíblia do Novo Testamento, Paulo foi escolhido por Deus para ser apóstolo de Cristo, ser apóstolo de Deus, né? Então Deus viu, antes de Paulo ser gerado, quando Paulo ainda estava, no caso de Jeremias, Deus já conheceu Jeremias antes dele ainda ser gerado na mãe dele. Provavelmente Deus conheceu Jeremias quando ele estava no pai dele lá, no pai de Jeremias, ou no avô de Jeremias, ou quando foi criado em Adão. Deus já conheceu Jeremias, certo? E também Deus conheceu Paulo antes dele ser formado, quando ele ainda estava no ventre da mãe dele. Então, veja só, Deus conheceu Paulo quando Paulo estava no ventre da mãe dele. Então, no caso de Paulo, Deus conheceu Paulo quando Paulo não tinha nem nascido ainda. Deus já viu o coração de Paulo e Deus viu que Paulo era um homem de coração reto, de coração verdadeiro, de coração... E Paulo ia ser um homem de justiça, um homem de verdade, né? Paulo não ia mudar o evangelho de Cristo, porque nós sabemos pela Bíblia que Deus levou Paulo, né, em espírito, Deus levou Paulo lá no céu, né? E Cristo ensinou para Paulo o evangelho que Paulo pregou às nações, né? Aos gentios de toda a terra. E se Deus entrega esse evangelho para uma pessoa de coração dobre, de um coração não adequado, a pessoa ia desvirtuar o evangelho, ia pregar um evangelho torto, né? Ia tentar tirar vantagem do evangelho, ia ficar rico com o evangelho, né? E nós vemos que Paulo, ele pregou o evangelho de Deus com poder e com sabedoria, mas nós vemos que Paulo não ficou rico com o evangelho, porque quando Paulo terminou o seu ministério, diz na Bíblia que Paulo alugou uma casa lá em Roma, né? Foi morar, um homem normal, um homem, né, que não tinha juntado, né, grandes riquezas, porque ele era um grande pregador do evangelho, né? Como nós vemos no nosso tempo, né? Líderes religiosos que, porque pregam o evangelho no entendimento deles, são milionários, trilionários, né? Mas Paulo não, diz na Bíblia que Paulo, quando terminando o seu ministério na terra, Paulo se recolheu lá para Roma, né? Onde ele tinha que passar por uma audiência lá com o imperador, e Paulo, nesse período, Paulo fez uma casinha lá para ele morar, ok? Muito bem, Paulo era um homem de coração reto, então Deus escolheu Paulo, ainda no ventre da mãe dele, para ele ser apóstolo de Jesus, né? Que ia pregar o evangelho da salvação em Cristo aos gentios de toda a terra, amém? Então, Paulo não está tratando, Deus está tratando aqui de salvação eterna também com Paulo. Deus está tratando do chamado de Paulo para o apostolado. E também Jesus Cristo, quando encontrou os 12 apóstolos, Jesus encontrou eles e chamou eles, vem, segue-me, né? E Jesus disse para os apóstolos, também está lá em João 15,16, o Evangelho de João 15,16, Jesus disse, não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Então, Jesus escolheu os 12 apóstolos para eles ser salvos, para eles ir para a vida eterna? Não é, mas a escolha aqui, Cristo escolheu os apóstolos, Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, enfim, e todos os outros, Judas e todos os outros apóstolos, Deus escolheu eles para serem apóstolos, para serem testemunha da vida de Cristo aqui na terra, para eles ouvirem diretamente da boca de Cristo os mandamentos, os ensinamentos de Jesus, andaram com Jesus, comeram com Jesus, dormiram com Jesus. Durante 3 anos e meio, eles foram testemunhas fiéis de Jesus. Eles foram escolhidos para ser apóstolos, não é que eles foram escolhidos para a vida eterna, porque a vida eterna é destinada a todos os homens, a todas as pessoas desse mundo que praticam o bem. Não é só para a igreja, nem é só para o povo de Israel. É para todas as pessoas da humanidade, incluindo os judeus, incluindo os cristãos, que praticam o bem. Então, em Romanos 2,7, eu vou fechar aqui o tópico agora, vou fechar o tópico, que já está grande, né?
em Gênesis 2, versículo 9, versículo 7, ó. A vida eterna, olha, para encerrar aqui agora o tópico, graças a Deus por isso, vamos chegando no final e temos muita graças a Deus que tudo correu bem até aqui, né? Ó, a vida eterna aos que perseverando, olha lá, o versículo 6, ó, que retribuirá, que Deus vai retribuir, existe retribuição, quer dizer, existe recompensa para o nosso viver aqui na terra. Existe recompensa. E como vai ser essa recompensa de Deus? Ó, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Romanos 2, versículo 6 em diante. A vida eterna, ó, para quem Deus vai dar a vida eterna? O que é vida eterna? Vamos aprender isso com mais profundidade em outros tópicos. Mas vida eterna é viver com Deus, é estar com Deus, é viver na glória de Deus, ser glória para Deus. Isso é vida eterna. Ok? Então, ó, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Tem pessoas nesse mundo que procuram fazer o bem, que procuram ter glória, mais glória que vem através de você fazer esse bem, né? Incorruptibilidade, você não está correndo atrás das coisas incorruptíveis só nesse mundo, só em juntar dinheiro, só em investir nas ações, só em colocar nos bancos, só em você adquirir mais propriedades e mais propriedades, né? O homem do bem, ele está preocupado também em fazer o bem, principalmente, né? Ele é uma pessoa que pratica o bem, ó. Então, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, as pessoas injustas, as pessoas que são facciosas, que querem matar, dominar, destruir, né? Essas pessoas não vão receber a vida eterna. Pelo contrário, vão receber indignação, né? Desprezo, né? Ok? Tribulação e angústia, ó, virão sobre a alma de qualquer homem, olha só, que faz o mal ao judeu primeiro e também ao grego, aos gentios, né? Então, para Deus não tem. Na questão da vida eterna, Deus não faz acepção de pessoas. Na questão da vida eterna, vamos aprender isso. Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se você é judeu, é da nação de Israel, é israelita, você é um povo que Deus escolheu aqui para ser uma nação especial na terra, não importa. Se você é judeu, mas se você é uma pessoa que pratica o mal, a injustiça, a desonra e coisa e tal, então você vai receber tribulação e angústia, né? Como também os gentios, as outras nações da terra também. As pessoas das outras nações, que também procuraram a angústia, né? Procuraram ser pessoas do mal, né? Fazer o mal para as pessoas, né? Tá cheio de gente assim na Terra, infelizmente, né? Essas pessoas não vão receber a vida eterna, né? Então não é porque você é judeu ou porque você é cristão e você é da igreja, por exemplo, ou porque você não é cristão. Ah, o cara é muçulmano, vamos colocar assim, o cara é muçulmano, o cara é islamita, o cara é um bandista, o cara é católico, né? Vamos chamar assim, uma grande religião no mundo, o catolicismo romano, né? Que é uma igreja chamada cristã também, né? É a igreja cristã mais antiga criada pelo homem, né? Que está em vigor até hoje, milhares de anos, né? Tem bilhões de seguidores no mundo. Mas não é porque você é católico que Deus vai salvar você, ou Deus vai deixar de salvar você. Se você fizer o bem, for uma pessoa justa, uma pessoa bondosa, uma pessoa misericordiosa, uma pessoa que pratica o bem, você vai ser salvo, pô. Está aqui na Bíblia, não é eu que escrevi a Bíblia, não, está na tua Bíblia aí, leia depois. Ó. Tribulação, Romanos 2,9, ó, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz, olha lá, ó. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, quer dizer, tanto ao povo judeu, aos gentios e também à igreja de Deus, que vai receber a vida eterna, a vida com glória, com honra, a vida para sempre, vida de paz, de alegria, né, de felicidade. É destinada a toda a humanidade que faz o bem, né, que faz o bem. Porque para com Deus, ó, versículo
11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ok? Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, pessoal que está ouvindo, vamos nós, nesta vida humana, praticar o bem. Se até hoje você está praticando o mal, você é um mau marido, uma má esposa, você é um mau filho, você é um mau vizinho, você é um mau colega de trabalho, você é uma pessoa mal, a sua sociedade onde você vive, um mau cidadão na cidade que você vive, se você é uma pessoa que despreza as outras pessoas, né, que às vezes tem pessoas que precisam da sua ajuda, mas você não faz o bem, você não socorre o necessitado, né? Você não reparte um pouco do que você tem. Deus não está mandando você dar tudo que você tem. Nós vamos aprender isso posteriormente em outras lives. Vale a pena assistir o canal. Nós vamos aprender. Tá entendendo? Deus não é contra a riqueza. Deus não é contra a riqueza. As pessoas dizem que Deus é. Não, Deus não é contra a riqueza. Mas Deus também não é contra a pobreza, como muitos ensinam, né? Ah, ser pobre é uma vergonha. Por que você não é rico? Você devia ser rico. Se você é filho de Deus, você tinha que ser rico. Né? Para Deus não faz acepção de pessoas. Tanto faz você ser rico, como você ser pobre. Se você é uma pessoa do bem, Deus vai dar a vida eterna, a honra e glória para você na eternidade. Então, graças a Deus por isso. O Deus que nós conhecemos nesse canal é o Deus da Bíblia. O Deus que se apresenta na Bíblia, o Deus que a Bíblia apresenta e o Deus que a natureza revela, a existência de um Criador. A natureza revela a existência de um Criador. É nesse Deus que nós cremos, no Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Ele é eterno, ele é Espírito e ele, nós vamos aprender ao longo de tantas gravações, que esse Deus é um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus cheio de misericórdia que preparou tudo o que o homem precisa para nós vivermos aqui nessa terra. Né? Se temos dificuldades aqui na Terra, não é por causa de Deus, né? É por causa da injustiça dos próprios semelhantes nossos mesmo aí, né? Que uns têm de mais, outros têm de menos, uns não têm dó do outro e outros, né? Então os justos, as pessoas boas, às vezes sofrem, né? Você às vezes até um bom marido, mas a sua mulher às vezes não é, você sofre na mão dela, né? Ou mulher sofre na mão do marido, né? Ou você trabalha numa empresa, o empresário é ruim, maltrata, coisa e tal, porque você é pobre, você é empregado, você às vezes tem que se sujeitar àquela situação, né? Mas Deus está vendo o seu sofrimento. Nós vamos aprender depois, mais para frente, a importância até do sofrimento na vida humana. Vamos aprender. Não vamos desanimar. Eu agradeço a sua atenção. Boa tarde, boa noite, bom dia. Graças a Deus. Até a próxima gravação, se Deus quiser. Paz.